Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Então, é isso. Essa explicaçãozinha que a gente está dando aqui, para a gente poder entender um pouco melhor e discutir menos, né? Com certeza, com certeza. Só isso aqui elimina muita coisa. Justamente. Que nem, por exemplo, dizem que os dons de profecia se acabaram. Foi lá para aquela época lá. Os dons de milagres acabaram. Tá, milagres é justo o que o pessoal mais gosta, né? É milagres, de profecia que o pessoal mais gosta. Mas dizem que tem, então começa a ter esse problema. A profecia acabou, foi lá naquela época, porque entende-se que a profecia e o milagre, ele foi da época dos apóstolos. Sim. Que eles falavam e acontecia. Então, assim, se você entende de uma forma ou de outra, irmão, se você entende que isso aqui é serviço, é doação, é amor, é pro próximo, não importa, entendeu? Não importa. Eu, por exemplo, eu mesmo tenho uma entendimento da profecia, do profeta, não da profecia, do profeta. O profeta, para mim, ele foi lá antes de Cristo. Acabou ali, encerrou em Cristo, para mim. Profeta, não profecia. A profecia está depois, foi Jesus que deu. Mas o profeta, por quê? Porque o profeta, quando ele falava, era uma coisa assim cravada, assim, né? Se ele falava assim, diferente. Olha, prepare que vai ficar um tempo sem chover e só vai voltar quando eu falar. E assim acontecia. Acontecia, não podia acontecer. Todo mundo podia se revoltar, podia até matar o camarada. O profeta podia até morrer, mas era daquele jeito que ele falou, entendeu? Agora, hoje em dia, não. Até porque esse profeta, ele tinha uma unção diferente. Tinha uma forma que Deus deu algo para ele, que é até bom a gente falar um pouco sobre unção também. Deus deu para ele algo de uma forma diferente. Ele era a boca de Deus. Mas nós não somos boca de Deus, não, irmão. Nós temos os dons. Mas eu quero que a gente entenda, como nós falamos assim, há dois espíritos que foi falado, certo? Se eu vacilar, ao invés do Espírito de Deus estar me usando, é outro espírito. Então, a gente precisa entender isso, precisa ser bem cauteloso. A gente não pode... eu acho que assim, a gente não é necessário a gente começar... Eu espero que eu consiga me expressar para ninguém ficar bravo, mas assim, eu acho que não é necessário. Assim, você olhou para mim, você sentiu alguma coisa, aí você chega assim, pastor, Deus está te falando. Sabe, eu acho que é muito... A gente vai direto já falando que é Deus, colocando Deus numa coisa. E muitas vezes a gente... É coisa nossa e não é de Deus. Pode ter um envolvimento de Deus, mas não é Deus que está falando. Deus sou eu que estou entendendo. Deus me mostrou alguma coisa para que eu, por exemplo, assim... digamos que o Tiago está passando necessidade, está sem dinheiro, e eu sinto isso. Mas não precisa eu falar assim, Deus, não precisa colocar Deus. A gente já vai muito rápido colocando Deus na coisa. E nisso aí, muitas vezes, a gente pode pecar em cima disso daí. Sim, ou às vezes afastar o irmão da igreja, ou causar um efeito contrário. Às vezes nossa intenção é até boa, mas causa um efeito contrário. Vamos fazer Vamos colocar aqui uma coisa que eu já vi. Já aconteceu. Deus é mais. Mas eu já vi isso daí. Mas vamos dizer assim, vamos colocar uma situação com boa intenção, como o Tiago falou. De repente, o Tiago é casado, muito bem casado. Sim. A Carolzinha é uma benção de mulher. Mas de repente eu chego e falo assim, no meio de todo mundo, eu sou cheio de boa intenção, eu chego assim, é isso que lhe digo, Tiago, todo mundo está ouvindo. Você, aquela moça, afaste dela, porque você pode perder seu casamento. E começa a falar alguma coisa que, entendendo que o Tiago está o quê? Está tendo relação fora do casamento. E às vezes não é nada disso. É isso que eu estou falando. Cheio de boa intenção, talvez o Tiago pode perder até o casamento, se a Carol for acreditar nos profetas todos, assim, né? Já pensou? É complicado, irmão. É complicado. Então, antes, assim,
nós falamos sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Nós fizemos um estudo aqui. Vai lá no canal que você, você vai ver. Ó. Vai entender. E lá a gente fala que, sobre o livro de Mateus, ele fala o reino dos céus, por quê? Porque eles não usavam o nome de Deus. Porque eles achavam que eles não poderiam falar o nome de Deus em vão. Certo? Que lá em Êxodo está falando isso daí. Mas assim, a gente pode até falar o nome de Deus, não precisa ser. Então, como eles falaram, mas no fundo eles têm razão, porque quando a gente fala tanto de Deus, a gente coloca tanto Deus na coisa, sabe? Sabe aquela coisa assim, ó, Deus tá me levantando aqui um desejo, sabe, de fazer o quê? Pedir uma oferta para vocês. E às vezes é pura almatite aguda. Puro sentimento da carne. É isso, né? Traduz essa batite aguda aí que eu não É sentimento da carne, sentimento da alma, desejo humano, desejo do meu coração. Só gostei. Prendi uma. Ai, complicado. Batite aguda. É uma doença que os cientistas ainda não descobriram, mas existe. Deus revelou. Aleluia, glória a Deus. Então, quanto à profecia, eu acredito no ofício profético ainda, porém, eu acredito que a Bíblia diz, a gente não pode julgar o profeta, mas tem que julgar a profecia. Eu acredito no ofício profético de alguém, não digo profeta, mas eu não acredito que é o mesmo ofício que era exercido no antigo, é exercido no profeta de hoje. Eu acredito que é diferente. Justamente isso. Não tem como, até porque senão a Bíblia não me orientaria a julgar a profecia. A Bíblia diz, julgai a profecia, para ver se vem de Deus. Porque o cara pode receber a unção do pastor lá, de profeta, mas não é por isso que eu vou passar a acreditar em tudo que ele falar e ainda como Deus, porque a Bíblia manda julgar se vem ou não de Deus. Então, realmente, existe uma distinção muito grande entre o profeta de hoje e o profeta do Antigo Testamento. Justamente, é isso mesmo. É isso que eu estou falando. O profeta daquela época precisava, porque até aquela época não tinha muitas revelações, vamos dizer assim. Então precisava de ser aquela coisa assim fechada, a mesma coisa. Hoje nós temos a palavra de Deus. Então a palavra de Deus já nos revela tudo. Então hoje o ofício de profeta não precisa, não. Se tivesse um, até que era legal, né? Se pegasse alguém, tudo que ele falasse desse certo. Mas do meio que nós estamos hoje, nós estamos falando aqui, alertando a não deixar o orgulho, a soberba entrar nesse meio. Isso aqui é uma coisa assim, irmãos, é tudo para melhor dos outros. Se Deus derramar isso aqui em alguém, a pessoa se perde. Realmente. Nós conhecemos muitos pastores aí que era muito usado e caiu. Aí ele volta mais simples, tal, Deus continua usando, continua sendo o nome de Deus. Mas ele aprendeu, nessa queda ele aprendeu, certo? Porque a gente, infelizmente, nós vivemos num mundo hoje que é isso, a gente quer, sabe, por mais que a pessoa seja santa, por mais que a pessoa é uma pessoa que, sabe, sei lá dizer, ela é santa, bem santa, ela tem dentro dela aquela coisa do eu trabalho. Trafama, orgulho e conflito. Ela trabalha, entendeu? Então acho que deu pra vocês entenderem aí, né? Se não entendeu, tem uma saída, escreve embaixo. Exatamente. Escreve aí. Exatamente, manda uma mensagem. Aí a gente não vai. fica com dúvida, não. Isso, tem uma vertente, uma classe teológica de estudiosos que eles querem arrancar essa parte da Bíblia. Eles querem atualizar a Bíblia, inclusive essa parte de dons, eles querem tirar. Porque não existe. Eles pensam, a maior base assim desse estudo eu não vejo isso na igreja hoje, então não existe. O que eu vejo é almatite. Eu não vejo dom. Então não existe. Só que se eu pegar a nossa realidade hoje como base do que é certo e do que é errado, eu rasgo a Bíblia, eu tiro a Bíblia. Então eu vou endeusar minha realidade em prol da Bíblia. E eu prefiro subjugar a minha realidade à Bíblia. Eu não estou vivendo o que está aqui, então o problema não está aqui, está em mim. Está no homem. E essa linha de estudo, ela acha que o problema está na Bíblia, porque a realidade tem que mostrar o que é verdade e o que é mentira. E a gente como cristão, a nossa verdade está aqui.
se for assim, o Antigo Testamento não fez. Exatamente. Acaba ele por completo, né? Porque aconteceu lá e não acontece hoje. Já era. Aí tira. E é o intuito, acredita, amados? Porque se acontecer isso, forem arrancando um pedacinho, daqui a pouco vão arrancar a Bíblia inteira. É verdade. Uma coisa também que é bom a gente entender. Quando que a gente recebe os dons? Boa questão. A gente recebe os dons só quando a gente é hoje um servo de Deus, é uma pessoa de Deus? Ou será que é só aí? Pergunta, né? Bem, vou deixar essa daí pra gente entender também assim, irmão. Os dons, se eu recebo só agora, então quando eu faço uma coisa muito boa, antes de ser um cristão, quem foi que me deu, se não foi Deus? Quem me capacitou, se não foi Deus? Foi o diabo, certo? O pessoal começa a buscar lá alguns versículos para poder achar que o diabo dá tudo. E mais uma vez, eu digo, o diabo não dá nada para ninguém. A gente mesmo, o trabalhar de Deus na vida da gente, mesmo a gente não sendo cristão, mesmo uma pessoa sendo um ateu, por exemplo, quem dá é Deus. Eu vou ser mais profundo, vou machucar. O diabo não dá nada de bom e Deus não dá nada de ruim. Se alguma pessoa faz alguma coisa boa, quem deu foi Deus. Eu vou aprofundar mais. O satanista. Nós temos aí a graça comum e a graça, que é a graça salvífica. O satanista, se ele é merecedor de uma graça comum, ele vai receber da parte de Deus e não do diabo. Quando ele faz se o satanista é um cara que ele é caridoso, o retorno dele vai ser maravilhoso em relação a isso. E quem vai dar é o diabo? Não, é Deus. Entendeu? Então, assim, os dons, muitas vezes a gente traz os dons lá de não é assim, não é uma coisa, sabe, que é sempre assim. Mas os dons, você vê que tem pessoas que, antes dela ser um cristão, antes dela ir a uma igreja, ela faz tanta coisa boa. Ela é caridosa, ela se preocupa com as pessoas, se preocupa com animais até, porque a gente tem uma coisa, a gente se preocupa muito só com as pessoas, mas os animaizinhos a gente, né, deixa de lado, né? Esse trabalho do Rio Grande do Sul que teve aí, foram milhares de animais recuperados, entendeu? E dá um trabalho isso, né? Dá um trabalho, mas a gente sabe que nem todo mundo que está lá é uma pessoa cristã, são pessoas que estão lá porque eles querem fazer o bem. E quem que está trabalhando na vida dessas pessoas para elas fazerem o bem, para poder trazer as pessoas à vida normal lá? Quem? É Deus, irmãos. É Deus, não pode ser outra pessoa. O diabo, assim, ele é o nosso inimigo. Então ele não vai fazer nada para que o reino dos céus cresça. Que seria até inocente, né? O diabo seria inocente. Ele faz bondade, aí o reino do céu cresce. Pensa um pouquinho nisso daí. Então o dom, não tem como cravar, foi lá, foi aqui. Não, o dom, assim, Deus, quando ele achar o melhor, ele vai dar. Mesmo que eu não seja uma pessoa, mesmo que eu não seja um cristão. E assim, porque o que a gente está falando aqui, a gente só pensa assim, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, tá? Aí a gente pensa em profecia, cura, sabe, milagre e tal. Mas é como eu já falei para você, existe um lá que chama serviço. Que a gente vai estar falando mais para frente. E esses daí, assim, quando a pessoa está trabalhando pro bem do reino, é Deus que incluiu nela. Exato. 1 Coríntios 12, 31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E a Bíblia nos instrui a procurar com zelo. O que é zelo? É buscar com diligência, com cuidado, com amor, com preocupação. Então, não é eu recebi o Espírito Santo, eu aceitei Jesus, já recebi os 9 dons. Também não é isso. Nem quando que a gente recebe? Quando o Espírito Santo semear em nós, mas a gente tem que procurar, a gente tem que buscar. Como que a gente busca? Jejum, oração, leitura bíblica, amor, vai servindo com o que tem. Eu não tenho dom de cura, mas eu amo as pessoas, aí eu oro por todo mundo. Ó Deus, tem misericórdia, dá saúde para essa pessoa. E uma hora Deus vai me dar um dom de cura, porque Ele vê o meu amor, o meu serviço se movimentando.
Agora, se eu fico parado, não tenho dor de cura, então ele vai sofrer mesmo. Fazer o quê? Aí eu não oro por nada, não faço nada. Aí os dons acabam não vindo. Eu tenho que estar em constante procura, em constante busca, constante fé, serviço, amor. E eles não vêm. Como que é o que você leu esse versículo? Fala comigo, por favor, para mim poder falar sobre esses uns aqui. Né? 1 Coríntios 12, 31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Tá. Se você for ler o versículo 28 ao 30, ele traz o seguinte, eu só vou dar o que ele dá. Muito bom. Ele traz para nós assim, ó, apóstolo, profeta, mestre, milagre, cura. Tudo isso aí enche a pessoa assim, fica com muito neto. É coisa que o pessoal gosta, né? Ó, apóstolo, profeta, mestre, milagre, cura. Mas existe ainda prestar ajuda, sim, administração, sim, e línguas, certo? Então, assim, a gente às vezes só quer assim, o camarada é apóstolo, esse é o topo, é isso que eu quero chegar lá. Mas esse prestar ajuda, irmão, muitas vezes o profeta não consegue chegar lá. E esse prestar ajuda não é todo mundo que consegue prestar ajuda, não é todo mundo que consegue. Tem pessoas que assim, todos esses dons a gente pode ser usado em todos. Exato. Mas não quer dizer que a gente vai ser usado em todos. Pode ser que a gente usado em algum, outro, conforme a necessidade da igreja, a necessidade dos fiéis. Conforme os fiéis, assim, nós estamos aí num trabalho lá no Rio Grande do Sul, que lá não precisa de profeta, lá não precisa de apóstolo, lá precisa de ajuda. Qual é o melhor dom para o Rio Grande do Sul? Socorro, exatamente. Serviço. Então, os melhores dons também não é para mim achar, eu tenho que buscar os melhores segundo o meu critério. O melhor para a igreja nesse momento. Aí Deus vai olhar o que a igreja está precisando. Que melhor eu posso semear ali? Se é profecia, amém, é o melhor no momento, é aquilo que precisa. Se é ajuda, socorro, amém. Se é o que for, qual é o melhor dom? É aquele que precisa naquele momento. Exato. Entendeu? Exato. Que como vem do Espírito Santo, a coisa é santo. Todos são incríveis. São. Porque Deus não ia dar, sabe? Deus não ia dar, através do Espírito Santo, os dons pra gente, porque ele achou bonitinho, sei lá, isso aqui tem cara de apóstolo, vai ser apóstolo. Não é assim. Não é assim. Até porque os apóstolos hoje são os caras mais inteirados, os caras mais estudados. Os apóstolos que Jesus pegou, ele pegou lá em Cafarnaum. Os mais simples, né? As pessoas muito simples, que eram justamente pescador, né? Ou quando não era pescador, ele pegou lá um que era cobrador de impostos, que teve que cair da situação dele, sair dessa situação e entrar numa melhor. Então, assim, irmãos, as pessoas mais humildes foi quem Jesus colocou do lado dele para trabalhar. Então, assim, essa coisa que a gente coloca como maioral não existe no meio de Deus. Todos são iguais. Perfeito. A palavra de Deus em Tiago diz que Deus não faz acepção de ninguém. Então, se Deus desse para mim algo, um ministério que fosse bem melhor do que o ministério que ele deu para o Tiago, então ele está fazendo acepção do Tiago. Sim. Então, todos são necessários. Precisa. Seja qual for. Eu até assim, eu vejo, né, muitas pessoas falando assim, vamos buscar. Eu conheci um irmão que ele ficou 40 dias. Ele ia todo dia no monte. Que eu não lembro que dom que era. Não lembro, mas ele buscou um dom. Ele queria muito aquele dom. E você vê que o cara tava assim, irmão, vai devagar nesse negócio aí. Vai devagar. E ele foi. Eu nem sei se ele ficou, se ele recebeu o que recebeu. Eu nem sei. Eu também não sei se ele aguentou fazer o final. Porque eu falo, ele fez 40, mas confiando no que ele falou pra mim. Que ele ia ficar 40 dias até Deus dar o dom pra ele. Eu acho que não é necessário. Eu acho que ele precisa amar. Que o Tiago falou, ame as pessoas. Quando você ama as pessoas, Deus vai usar você, porque o que precisa é isso. É amor para que as coisas aconteçam. Da maneira que Deus quer. Sim. É isso aí. Isso acontece porque o satanismo, essas outras religiões, elas
buscam poder espiritual Uhum. através de sacrifícios carnais. Aí eles sacrificam sangue, sacrificam... Tem religião até que se bate. Quanto mais se bate, vai poder. E tem religião que é muito através de muito jejum, através de muito tempo no cemitério. E eles são enganados por Satanás, que recebem um poder dessa forma e fazem dessa forma. E a religião, às vezes, nos instrui a fazer coisas parecidas. Mas o que a Bíblia ensina é o amor. Justamente. Não é errado ir ao monte, não é errado jejuar, não é errado orar, tudo isso é perfeito. Porém, se eu ir 40 dias no monte, eu não tenho dúvidas, minha esposa vai ficar em falta. E a Bíblia diz que eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha casa, meu filho vai sentir minha falta, eu vou faltar com o pai, eu vou faltar com a minha igreja. Então, tudo eu tenho que fazer com zelo, com cuidado. Prudência, né? Exato. Até teu corpo, né? Exato, também. Porque a pessoa fica assim, desse jeito, ela não vai aguentar. Não vai. Aguentar. O corpo dela, ela vai uma hora, ela pode pensar que eu um jovem, mas mesmo assim, Sim. nós somos criados para trabalhar de dia, de noite nós dormirmos. Às vezes a gente dá uma forçada aí porque a gente quer fazer uma obra, alguma coisa assim. Então a gente acaba dando uma forçada. Mas o certo não é trabalhar, é de dia ficar acordado, fazer o que tem que fazer e à noite dormir. Mas a gente trabalha e tal. Então acontece, a gente dá uma extrapolada de vez em quando. Mas a prudência. A gente tem que tomar com muito cuidado. Realmente. 1 Coríntios 12:7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso a todos. Então, do que a gente estava falando sobre isso aqui, ó, nós recebemos dons para quê? Para que as pessoas possam ter esse fim proveitoso, ou seja, para que seja o melhor para ele. Para todos, exato. Não é o melhor para mim, é o melhor para todos, um fim proveitoso a todos. E às vezes esse fim proveitoso para um não é muito proveitoso para o outro. Então, Exato. Por isso que aqui é tudo baseado no quê? No amor. Versículo 8 diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Certo. Você vê que hoje em dia a gente tem uma diversidade de interpretação. Aí a gente tem umas pessoas que criticam a maneira de falar em língua de uns irmãos, entendeu? Mas assim, irmãos, é aquilo que a gente falou. Tudo que a gente faz é para engrandecer a Deus, a Cristo, né? Engrandecer a Deus, Cristo, né? Tudo é para engrandecer a Cristo. Se eu oro em língua, eu vou orar em língua para quê? Para que Cristo seja engrandecido. Muita gente busca, as pessoas buscam muito isso aí, eu quero falar em língua porque a Bíblia diz que eu falando em língua, aí eu vou ser edificado. Então existe aí entre nós, assim, meio que não posso dizer uma palavra assim, a gente está atrás de uma coisa que é melhor para nós. Só que a gente está vendo que todos esses dons, eles são para que as pessoas possam ter um fim melhor. São para todos, exato. Entendeu? Então é isso. Há uma interpretação que essas variedades de língua que falam, só quando lá em Atos 2 fala que eles falavam da uma maneira, eles falavam de uma forma e cada um entendia na sua própria língua. Isso é o que? É a variação de língua. Perfeito. Entendeu? Exato. E quando a pessoa não entende, tem aquele que interpreta o que ele está falando. Sim. Então, o falar em língua é importante para isso. Então, assim, mas a gente busca o quê? A gente busca a edificação. Sim. Próprio, entendeu? Então, fim proveitoso, melhor para todos. Para todos. Então, a gente entendeu aqui que todos esses dons, eu vou até, para dar uma resumida aqui, para a gente não estender muito, depois uma hora a gente pode pegar um estudo e falar sobre esses
dons aqui. Sobre cada um A deles. gente dá uma destrinça. Perfeito. Eu anotei aqui também, viu, pastor? Mas aí nós faz na próxima. É bom que você fica conosco. Um bom prêmio. Nós vamos fazer, com certeza. Muito bom. Justamente. Você vê aqui, ó. A gente foi lá em Efésios 4:11, diz assim, fala quais são os dons que tem lá. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A gente vê em Romanos 12, do 6 a 8, fala sobre o dom de profetizar, de servir, de ensinar, encorajar, contribuir, liderança, misericórdia. Se a gente tivesse que titular uns melhores, seria isso. Sim. Esses daqui são super perfeitos. necessários. Demais. E esse a gente vê muito é uma grande ênfase. Eu acho que o próprio Deus dá ênfase nisso, só que o ser humano não valoriza. Mas se a gente parar, tem muito no nosso século, a gente consegue perceber esses dons. Assim, sabe, o diácono, ele não tem aquela moral toda, por quê? Porque ele às vezes ele tem que ir lá limpar um banheiro, porque ele tem que limpar a igreja e tal. Apesar que não diz em lugar nenhum que é isso, mas, assim, o diácono, ele é meio como os levitas, né? É meio como se fossem os levitas, que os levitas, eles cuidavam do templo para que pudesse, assim, ter lá as cerimônias, né? As cerimônias públicas. Então, assim, fica hoje, né, mais voltado ao diácono, mas o pastor não tem nenhum problema, o pastor ir lá no banheiro lavar o banheiro. Mas tem muitos que falam, porque eu sou pastor, sabe? Agora quando aumenta, né, que aí que é o profeta, eu sou profeta, sou mais que o pastor, sabe? Eu vou lá, ou o apóstolo, que é mais que todo mundo, né? Não, irmão, para, isso é besteira, né? A gente, do trabalho que a gente teve aqui do Rio Grande do Sul, aqui na nossa igreja, eu vi o apóstolo lá, trabalhou que nem um louco. Carregando as coisas. Uma pessoa que já tem uma certa idade e trabalhando. Teve uma hora que eu fui levar umas coisas para a igreja, eu falei, pastor, deixa que eu pego. Foi chegando o carro e eu fui lá, acabei descarregando uns 3, 4 carros. Por misericórdia do pastor, porque eu vi que o pastor, quando eu falava assim, pastor, deixa que eu pego, ele, sério? Sério, o homem tava acabado, meu. Foram, assim, acho que uns 4 dias, né, que ele ficou trabalhando, que ele trabalhou bastante. Ele ficou todo... E acho que é isso aí mesmo, irmão. É isso daí, né? Só porque, não, você vai lá, pega a água lá para mim, você faz isso. Não, mano. Aqui quando fala sobre administrações, que nós vimos aqui em 1 Coríntios 12, 28 a 30, que fala sobre administrações, a gente administrar para que tudo dê certo dentro da nossa igreja, ou seja o que for. Administra sua casa, seus filhos. Então, isso é um dom de Deus. Sim. A instituição que a gente tiver, a gente vai trabalhar, até porque, né, fala que se eu não consigo administrar a minha casa, eu também não vou conseguir mais nada. administrar a casa de Deus, né? Então, irmãos, não quer dizer que eu só tenho administrar, não quer dizer que eu tenho que falar assim, Paulo, faz isso, Tiago, faz isso, fulano, faz... Não é isso, entendeu? Então, às vezes a gente fica meio bobo e a gente começa a achar que um título que deram pra gente, a gente ficou, sabe? A gente tinha falado sobre a unção, né? A unção não quer dizer que eu sou mais poderoso ou não. A unção que Deus coloca na gente, Ele nos capacita. Por isso que eu falei que o profeta lá do Antigo Testamento é diferente. Ele era mais capacitado do que quem profetiza hoje. Quem profetiza hoje, a Bíblia falou que o Tiago leu ali que a gente julga porque pode camarada não é pecado julgar a profecia, viu? É super necessário. Só que a igreja não faz hoje muitas vezes. Vai abraçar. Porque tem medo até de pecar, mas a própria Bíblia manda julgar toda a profecia que se recebe. Principalmente quando a profecia é assim, eis que te digo que Deus está te dando chave, tá? Aí a pessoa não julga mesmo, né? Não julga de jeito nenhum. Então a unção não é algo de ter mais poder, não. Deus capacita de uma forma diferenciada. Por quê? Para que tenha esses fins, né, melhores. Proveitosos, isso. Tudo isso aí. Se é preciso Deus me capacitar mais para que pessoas mais sejam alcançadas ou sejam mais abençoadas, Ele vai fazer isso. Mas isso aí não é mérito meu, não é eu, sabe? Não sou o mais poderoso. Aquela coisa, eu ponho a mão, o pessoal cai, pego meu paletó, passo aqui, o pessoal cai. Que poder que eu tenho? Não, para.
Vamos parar com isso daqui. Se por essa linha aí vai acontecer que nem um versículo que diz: quando chegar no fim dos tempos, eu vou dizer, Jesus, eu curei. Tanta pessoa caiu no meu terno, eu profetizei. E o destino não vai ser agradável. Não vai. Então, vamos assim, ó. Deus, ele coloca esses versículos aqui, do 1, 2, 3, para explicar algumas coisas, vários dons. Agora ele tem um capítulo todo, que é o 1 Coríntios capítulo 13, que ele passou todo para falar do amor. Exato. Do amor. Então a gente está vendo que a gente tem que ser... Nós precisamos embasar mais a nossa vida no amor. Em algumas bíblias tem um título, no meu tá aqui, ó. O amor é o dom supremo. No título do texto. E realmente, sem amor de nada valeria. Paulo diz isso. Se eu falasse a língua dos anjos, se eu profetizasse e eu não tivesse amor, de nada me valeria. E João fala que o nosso Deus é amor. Exato. Beleza? Então, esse irmão, nós vamos estar terminando por hoje. Depois a gente se preparar aí para fazer falar um pouco mais assim sobre esses dons, todos esses outros dons, né? Que eu contei aqui, que para mim, na minha contagem, que deu 21 dons, que é falado, repetido em alguns outros lugares e tal. A gente vê que o apóstolo é falado aqui, pelo que eu marquei aqui, em 2 lugares e tal, e assim vai. Então, a gente vai estar falando mais, para a gente também entender, a gente pode até abrir um assim, que a gente vai entender o que é dom ministerial. Dom espiritual. Isso. Dom de serviço. E a gente também pode até incluir até ali dentro do fruto do Espírito, para a gente envolver tudo isso daí que acontece no mundo espiritual. E assim, é Deus usando cada um conforme é necessário para o bem melhor de todos. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Um abraço, fica com Deus. Eu espero que esse tudo tenha sido edificante para a sua vida. Assim como foi para mim, e eu tenho certeza que também foi o pastor, pegou alguma coisinha. Com certeza. O Paulo que está aqui conosco, atrás das câmeras, eu não tenho dúvida que alguma coisa foi... Ele pensou, puxa, é verdade. Falou ao coração dele, porque Jesus, ele trabalha assim, dessa maneira. E eu quero pedir o pastor estar orando para encerrar esse estudo que foi semeado em nosso coração. E eu vou orar e vou ensinar você a receber o poder de Deus. Aleluia, olha. Aí você quer falar em línguas, então você vai pegar uma palavrinha, vai começar a falar, até você ser batizado com o Espírito Santo. Rapaz. Eu falei um monte de bobeira que o pessoal tem falado por aí, mas Sim. ninguém ensina nada disso. É isso. Abre seu coração, ame a Deus acima de todas as coisas. Certeza. Até porque se você não tiver nenhum dom espiritual, você vai continuar amando Ele. Porque está acima, Deus está acima desses dons. Entendeu? Se Ele te usar, glória a Deus. Se não te usar, glória a Deus. O que eu quero fazer parte é da relação dos eleitos. Eu quero estar nisso. O que Deus vai fazer na minha vida, o que Ele vai me usar, irmão. Poxa, mas aquele irmãozinho chegou hoje, eu estou 30 anos na igreja e agora Deus vai usar ele. Amém. Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que Ele faz. A gente tem que estar à disposição da Trindade, de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e deixar eles usarem conforme eles quiserem. Porque aqui já está falando, é dado conforme aquilo que for o bem melhor. Entendeu, mesmo? Então é isso aí. Se o pessoal começar a querer te ensinar a falar em línguas, não, para. Então já não é o Espírito Santo que te deu. O pastor que te ensinou a falar na língua do pastor. Que a Bíblia fala sobre a língua dos anjos e tem a língua do pastor. Então, para com isso, irmão. Simplesmente se entregue ao Senhor. Esteja pronto a servir, certo? Esteja pronto, sabe? O que for preciso, seja na igreja, seja onde você mora, seja na sua casa, onde você trabalha, aonde for preciso de você, esteja lá de braços abertos, fazendo o que Deus quer. Amém? Isso aí. Senhor, meu Deus, graça te damos ao Senhor por este momento. Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos usa para que tudo aconteça da melhor forma. Eu peço que o Senhor esteja nos abençoando com essa dádiva. Seja conosco, seja com cada pessoa que assistir esse vídeo, Senhor. Cada pessoa que participar desse estudo, Senhor, por menor parte que ele pegar,
Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai amado, para que a gente seja melhores em nossos lares, melhores em nossas casas, em nossos serviços, melhores na igreja que nós estamos servindo, Senhor, melhores para a nossa vizinhança, Senhor, melhores em todo lugar, Senhor. Que nós possamos fazer amigos, que nós possamos estar podendo, Senhor, pelo menos com uma palavra de vida, dar às pessoas. A palavra diz que é melhor dar do que receber. Que nós sejamos sempre prontos a nos doar aos irmãos, Senhor, às pessoas que precisarem, que estiver próximo de nós. Que eu te peço, te agradecer. É isso aí. Grande beijo, graça e paz. Até a próxima. Eu abro meu coração. Quem é o Rei? Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração.